gente? Que atuação foi essa? Uma coisa vergonhosa, uma coisa ridícula, uma coisa nojenta, uma atuação realmente... Olha, eu vou te dizer... Sempre que o Flamengo entra em campo com um time misto, o futebol é ruim. Uma derrota importante para o campeonato, né? Olha, uma falta de postura, um time blasé, um time que mal montado, com 2 homens no meio campo, vários atacantes, meio campo vazio, vulnerável ao contra-ataque, já deveria ter tomado o gol logo no comecinho, aí o Toluca salvou sobre a linha, logo depois o Breno Lopes, que era a óbvia válvula de escape do time do Martim Palermo, fez 1-0, uma atuação ridícula, blasé, de um time pedante, olha, foi uma atuação escrota. Ah, mas quarta-feira... Meu amigo, então, olha, Felipe, eu não consigo me concentrar no outro jogo, bota um time de 11 reservas. O que é isso, gente? Que atuação foi essa? O Fortaleza mobilizado, determinado, precisando de vitórias em série para conseguir escapar do rebaixamento e conseguiu uma vitória daquelas que pode até fazer com que o time dê uma grande arrancada, porque é uma vitória daquelas que transforma, de repente, uma campanha numa reta final. Uma coisa vergonhosa, uma coisa ridícula, uma coisa nojenta, uma atuação realmente... Olha, eu vou te dizer, você sabe que aqui eu sou muito cauteloso com relação à maneira como tratar certo tipo de situação, mas esse jogo, o jogo do Santos, a derrota por 1-0, também, uma coisa vergonhosa, vergonhosa, vergonhosa. Modo banana no estado puro. A falta de vergonha na cara do Flamengo no primeiro tempo custou uma derrota para o Fortaleza, um time que está brigando contra o rebaixamento e que acaba de tirar 3 pontos do Flamengo. Se o Flamengo jogasse o que ele jogou no segundo tempo, criasse o que ele criou no segundo tempo, ele não ia sair de Fortaleza sem os 3 pontos. Mas é sempre o mesmo problema. É um Flamengo que muitas vezes apaga, é um Flamengo que muitas vezes fica apático, fica sem vontade. Até quando esse Flamengo vai ter apagões como esse? Até quando esse Flamengo vai jogar um tempo só? Ah, não vamos jogar bem os 2 tempos não. Ou joga bem o primeiro ou joga bem o segundo. Foi ridículo o primeiro tempo do Flamengo. Foi patético o primeiro tempo do Flamengo para um time que está brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais uma vez eu digo e eu cravo, porque eu sempre falei isso e algumas pessoas tentam discordar. Sempre que o Flamengo entra em campo com um time misto, o futebol é ruim. Então por que tem um elenco galáctico? Por que o Flamengo gasta milhões para ter banco forte? Se quando tem time misto, nunca rende alguma coisa. Não pode perder 3 pontos, como aconteceu hoje em Fortaleza, com o primeiro tempo patético. Tem que ser criticado e tem que ligar um alerta no Flamengo. Chega de não jogar e não se entregar nos 90 minutos. Chega de só render num tempo, porque não é a primeira vez que acontece esse problema, assim como não é a primeira vez que o time misto, cheio de jogador que ganha salário milionário, não entrega nada. Simples assim. Uma derrota importante para o campeonato, né? Primeiro porque o Fortaleza... Primeiro porque o Fortaleza, a vitória do Fortaleza... Ele manda um recado para o pessoal que tá brigando ali na zona de rebaixamento, que estão ali. A gente começou a ganhar. E ganhamos o Flamengo. Fortaleza hoje foi um Fortaleza de coragem, né? Eles tiveram coragem para jogar contra um dos melhores times do nosso continente, que é o Flamengo. E isso faz com que Palmeiras e Cruzeiro amanhã seja um jogo ainda mais importante para os dois, porque o Palmeiras pode colocar 3 pontos do Flamengo e o Cruzeiro pode se aproximar dos dois caso vença, né? Então assim, cara, que importância esse jogo amanhã. Achei os jogadores do Flamengo... o Rossi tá falando, futebol brasileiro é futebol difícil, de fato, é muito difícil. Viagem longa, com certeza calor lá, mas isso não é desculpa, né? Porque para ganhar campeonato brasileiro você tem que passar por por essas fases, né? Sem dúvida alguma. Agora é se preparar, porque quarta-feira, sem dúvida, vai ser daí para pior, né? Vai ser um time
muito competitivo, vão jogar dentro de casa, o Racing, ambiente hostil, enfim. A falta que fez o Pedro, né, hoje, né? Cara, que loucura, né? Mesmo assim, é um momento para esses atacantes terem oportunidade, né? Alguns atacantes tiveram oportunidade hoje. O próprio Juninho, ele entrou ali, teve uma oportunidade no final, acabou cabeceando e não fazendo gol. O Wallace Ian também teve oportunidade. O próprio Michael teve oportunidade. Então, assim, é um jogo para que esse pessoal teve oportunidade. O Bruno Henrique, que deu uma entrevista ali, falou, não, que eu falei mal. O Bruno Henrique, você não falou nada de mal não, cara. Sua entrevista foi top, cara. Não tem que... Sabe, sua entrevista foi... Eu entendi perfeitamente sua entrevista, cara. Você não falou nada de mal não, cara. Sua entrevista foi top, entendi perfeitamente. E assim, cara, não faltou respeito com ninguém. No último jogo, o Bruno Henrique foi na zona mista e falou que teve uma conversa com você e pediu para ajudar o Flamengo numa posição que não fosse de 9. Ele até hoje, no intervalo, retificou um pouco, enfim, esclareceu um pouco mais a situação. Mas eu queria entender como é que foi essa conversa de vocês e por que você optou hoje por começar com o Bruno Henrique de mais centralizado, né? Mesmo tendo, por exemplo, o Juninho voltando para o banco, enfim, e entrou ali no final também. Obrigada. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Dizer uma coisa aqui, sabe qual é o problema dos jogadores do Flamengo? É que eles não conversam com o torcedor, eles não falam com o torcedor. O Fortaleza cobrou R$250 no ingresso para o torcedor do Flamengo vir aqui assistir hoje essa vergonha, esse jogo sonolento, esse jogo de irresponsáveis. Time que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro não pode ter essa postura, não pode jogar desse jeito, não pode jogar desse jeito, do 0 até os 26 minutos do segundo tempo. Horrorosa a postura do Flamengo, mas vocês, jogadores, não conversam com o torcedor. Vocês não sabem que a maioria das pessoas que estão lá, pagaram um absurdo no ingresso para vir aqui ver essa vergonha, ver vocês cansados, ver vocês errando passe, coisa que ganha dinheiro para treinar o dia inteiro e não faz direito. Absurda essa derrota. Quem quer ser campeão não pode normalizar isso. Quem quer ser campeão não pode normalizar. O Fortaleza é simplesmente o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não conseguir ganhar, isso é sacanagem.